Que eu acredito que nós temos esse wake-up call, esse chamado do universo, e ele começa assim, mais distante, mais longe de nós, com pessoas próximas que dão um chacoalhão e nos fazem pensar na vida. Depois, se a gente ouve esse chamado e não toma nenhuma ação, ele começa a se aproximar até que o chamado seja conosco. Então, em algum momento, ele vem tão pertinho que não tem mais como negar, não tem como fechar os olhos e dizer, ai, não vou olhar para isso. Quem aqui está dentro do FAP já sabe, né? Esse é o arquétipo da inocente que fala, não vou olhar, porque se eu não olhar, não está existindo. Não, isso não acontece. Não tem condições disso. Bom, pessoal, é muito legal ter vocês aqui hoje participando desse encontro, porque a energia de 2025, ela é tão importante. Eu sei que eu sou suspeita porque eu falo, nossa, a energia de 2024 é muito boa, a energia de 2023 foi muito boa. Eu sei que eu tenho esse discurso, mas por quê? Todas as energias são importantes. Mas o que tem de diferente na energia de 2025? Ela mexe conosco profundamente em todas as áreas da nossa vida. E é muito curioso que, conversando com alguns de vocês no direct, no WhatsApp, eu percebi que para alguns de vocês essa energia já começou. E essa energia vem puxando transformação. Ao longo desse nosso encontro aqui, vocês vão ver que tem momentos em que essa transformação parte de dentro de nós. Então, nós que fazemos esse movimento, nós impulsionamos esse movimento, mas vai ter casos em que nós somos mais resistentes e, por sermos mais resistentes, o universo dá uma chacoalhada, né? Em inglês, eles têm a expressão wake up call, que é um chamado para acordar mesmo, que o universo nos dá. Se vocês me acompanham há um certo tempo, desculpa, pessoal, não estou conseguindo fixar só a minha imagem aqui para não colocar vocês na tela. Então, se vocês não quiserem. Acho que agora deu certo. Se vocês não quiserem aparecer, podem deixar a câmera fechada, tá bom? Mas então, se vocês me acompanham há um certo tempo, vocês devem ter me visto falando que eu acredito que nós temos esse wake-up call, esse chamado do universo, e ele começa assim, mais distante, mais longe de nós, com pessoas próximas que dão um chacoalhão e nos fazem pensar na vida. Depois, se a gente ouve esse chamado e não toma nenhuma ação, ele começa a se aproximar até que o chamado seja conosco. Então, em algum momento, ele vem tão pertinho que não tem mais como negar, não tem como fechar os olhos e dizer, ai, não vou olhar para isso. Quem aqui está dentro do FAP já sabe, né? Esse é o arquétipo da inocente que fala, não vou olhar, porque se eu não olhar, não está existindo. Não, isso não acontece, não tem condições disso. Então, esse ano é um ano em que essa energia do wake-up call, do chamado para a vida, vem com muita força. Por isso que é tão importante. Vou compartilhar aqui a tela, então, para nós entendermos melhor como que é esse movimento. De novo, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para mandar as dúvidas para mim, mas esse ano, então, vem com essa força muito grande de fechamento de ciclos. Esses fechamentos de ciclos vão acontecer naturalmente. Quando nós pensamos na numerologia, e eu trabalho com a numerologia cabalística, ela sempre nos conta que a nossa vida acontece em ciclos de nove, né? Vou pôr aqui de uma forma mais fácil, mais simplificada, mas são ciclos de nove. Então, a cada 9 meses, a cada 9 dias e a cada 9 anos, nós estamos passando por esses ciclos. E são chamados mesmo. São movimentos. Para quê? Para que a gente não fique parado. Movimento para que a gente cresça
como ser humano, como pessoa, como espírito. De vez em quando eu vou trazer um pouquinho aqui de espiritualidade, não tem a ver com religião, então não vamos nos apegar a nenhuma religião, mas eu acredito que nós somos seres espirituais aqui vivendo nesse mundo material. E esse processo dos ciclos ajuda a fazer com que nós avancemos, com que nós tenhamos uma evolução. Então, esse momento é um fechamento dos últimos 9 anos e, consequentemente, é o preparo para o ano que vem. Né? Eu brinco que tem gente que fala assim, mas Cíntia, pelo amor de Deus, a gente está no início de um ano 9 e você já está me falando do ano que vem? Sim, porque é um momento da gente decidir o que que nós vamos carregar para o próximo ano, o que que nós vamos levar conosco. Imagina assim, ó, você está se preparando para uma próxima viagem de 9 anos. E você vai decidir o que que vai na mala com você e o que não vai mais. Outros momentos, você não vai ter essa decisão. Lembra quando eu falei que às vezes a motivação é nossa e às vezes vem de fora? Vocês vão ver aqui que essa motivação intrínseca e extrínseca vai acontecer ao longo desse ano. Por isso que eu quero que vocês estejam preparados, com muita calma no coração, sabendo daquilo que vai acontecer, para que vocês tenham ferramentas, para que vocês tenham recursos para que a navegação por esse ano seja tranquila. Então, estamos fechando esse ciclo. E fechando esse ciclo pressupõe assim, ó, isso segue comigo, isso aqui não segue mais. Ou porque eu escolho, ou porque aquilo não faz mais sentido. E aí eu já deixo aqui um spoiler, que essa parte em que a escolha não é diretamente nossa, ela é a mais transformadora e é aquela que vai tocar ali no nosso coração para dizer assim: e aí, você vai dar um passo de coragem? Você vai conseguir fazer esse movimento? Aliás, não sei se o pessoal aqui que está dentro do treinamento lá do Roda da Vida, eu sugiro sempre que a gente comece o ano com um tema. Depois me contem se vocês têm um tema para esse ano, se já escolheram. E o meu, adivinhem, né? O meu saiu nessa escolha intuitiva justamente coragem. E foi muito bacana porque eu tinha três termos diferentes e fiquei em dúvida, tinha escolhido um, de repente me veio aquele insight e falou: não, esse ano é um ano de coragem. E faz todo sentido. E no momento que eu escolhi que era coragem, uma colega nossa que está até aqui nessa aula conosco me mandou uma mensagem assim, falando: Cíntia, 2025 é o ano da coragem. Eu falei: pronto, agora está selado, carimbado, validado. Esse é o tema para mim deste ano. E esse movimento de entender o chamado e decidir se nós vamos acompanhar esse chamado ou não, pede aquela pitadinha de coragem. Então, imaginem. Ai, que delícia, eu adoro isso. Bom, então, esse ano é um ano para deixar ir e para nós crescermos, para a gente soltar. Aviso aos apegados, aviso aquelas pessoas que têm uma tendência a olhar mais para trás, mais para o que já viveu, do que olhar para frente, que isso vai dar um desconforto. Você vai sentir aquele nó no estômago, nó na garganta, vai fazer parte desse movimento, porque é justamente um ano para desapego. Então, se você se classifica aqui entre as pessoas mais apegadas, e o apego pode ser a coisas, a pessoas, a situações, a rotina, a títulos, não sei qual pode ser o seu apego. Esse ano vai te chacoalhar em relação a isso também. Mas olha o que que é legal. O resultado desse movimento é um ano de transformação. Então, quando a gente encerra um movimento, essa transformação vem com muita força. Ela vem com essa capacidade de mostrar para nós que alguns pesos podem ficar ali, que está tudo bem a gente soltar. Pensando nisso, para todo movimento, ai, eu espirro, saúde. Para todo movimento, a gente tem que considerar assim, né? Primeiro, uma reflexão. E essa reflexão é muito importante, é muito forte. Quando vocês olham para 2024, para o ano que passou, para tudo que aconteceu com vocês,
Qual foi a sensação? Eu vim aqui, né, na mídia social, no YouTube, no Insta, várias vezes falando assim, ó, 2024 é um ano de prosperidade, é um ano que vai te dar aquele empurrão, é o ano do poder pessoal. Mas não é um ano fácil, por mais que a gente queira, né? A gente fala assim: olha, quero chegar então em dezembro de 2024 milionário. Eu não cheguei milionária. Se alguém aqui chegou, me conta que se é para ser milionária assim, eu também quero ficar feliz. Vou ali, ó, rub, né? Vou me conectar com essa energia. Então, ele não foi um ano fácil, não foi esse mamãozinho com açúcar, mas eu tenho certeza que quando vocês fazem um levantamento, quando vocês fazem um balanço daquilo que vocês viveram, no ano passado, teve um empurrão. Em algum momento ele te forçou, ele espremeu, ele mostrou para você alguns pontos que precisavam ser mudados. Ele mostrou para você como que é a sua relação justamente com a sua autoestima, com a sua autorresponsabilidade, com o seu poder pessoal. Então a gente começa 2025 primeiro entendendo o que que aconteceu em 2024. Vamos ver aqui os comentários. Ah, o ano começou me pedindo muita coragem. Olha, essa é a sensação que eu tenho. Essa é a sensação que eu tenho que esse ano está pedindo coragem. Para mim, era coragem, confiança, no sentido de confiar, não de eu ter confiança, mas eu confiar em algo maior, mas a coragem ganhou, assim, com muito mais força. Então, façam esse exercício, pessoal. Esse exercício de escolher a palavra tema do ano é extremamente forte. Che, para você também foi coragem? Olha o alinhamento. Olha o alinhamento. Olha, esse ano cheio de encerramentos e inícios foi a sensação que eu tive quando eu conversei com você. Falei, olha, ela já se conectou, a Ana já se conectou com a energia de 2025. Isso é importante a gente pensar, pessoal. Para algumas pessoas aqui dentro da sala, esse efeito aura da numerologia, da energia do ano já começou. Não foi em janeiro. Muitas pessoas já começaram a vibrar nessa energia em dezembro e já sentiram isso. Nós vamos ver isso. Então, deixo aqui um convite para vocês pensarem se vocês também tiveram essa sensação, se tiveram essa percepção. É, coragem para não procrastinar. Perfeito, perfeito. E se esse movimento for de coragem para não procrastinar, esse ano de 2025 vai te chacoalhar sempre que você estiver pendendo para procrastinação. Aí o seu tem um agravante, né? Porque você começou o seu ano pessoal 9 em outubro. Então imaginem, pessoal, nós temos o ano universal, que é a energia universal que afeta todos nós, não tem escapatória. Então, o ano passado foi o 8 da prosperidade, esse ano é o 9 de fechamento dos ciclos, o ano novo é o 1 de novos começos. Ninguém vai passar ileso. Só que cada um de nós tem um ano pessoal com características próprias. Se vocês não souberem, podem me mandar uma mensagem amanhã que eu te falo como você calcula esse ano pessoal, para você já estar preparada para esse movimento. Eu, em 2025, estou com um ano pessoal 4, que é um ano mais lento, que pede muita estrutura, que pede muita organização. E foi isso que eu senti. Vocês vão observar, inclusive, que eu até dei uma sumida da mídia social. Por quê? Porque o 4 ele pede esse movimento. E aí junta também com o meu aniversário, né? Então, o aniversário da Nô foi em novembro, ela se conectou com a energia nova. O meu aniversário foi agora em janeiro, eu me conecto com essa energia nova. Então, é muito forte. E aí eu senti uma necessidade de quê? De recolhimento, de organização, de pausa. E nós vamos ainda falar mais sobre isso porque é bastante forte. Então, se você não souber o seu ano pessoal, pode mandar. Ah, sentiu falta do áudio? Pode deixar que eu vou mandar os áudios de volta, né? Vai ter mudança para esse ano também. Gente, uma delícia, uma delícia. Esse ano vem com renovação. Já começou essa renovação. Então, como que nós vamos pensar, né? Primeiro nessa reflexão para 2024. E nessa reflexão, eu trago para vocês um convite para vocês pensarem assim. Em que momento você entregou o seu poder pessoal no ano passado?
Entregar o poder pessoal é quando você se molda ao outro, você se adapta ao outro. Você não tem coragem de entrar em contato com aquilo que você deseja, com o seu chamado de alma. Então, fazer esse movimento de perceber em que momento você entrega o seu poder pessoal é um resgate dessa força. Aí, aqui, do ponto de vista energético mais profundo ainda, nós estamos falando do plexo solar, nós estamos falando da sua digestão, nós estamos falando da sua força, daquilo que você solta, olha o soltar, né? Então, aquilo que você solta é aquilo que você guarda, funcionamento do intestino, tudo isso fica envolvido nesse tema. É, Então, pensem como é esse movimento para vocês? Em que áreas? Para algumas pessoas, elas vão entregar o poder pessoal nos relacionamentos familiares, para outros vai ser no relacionamento amoroso, para outro vai ser no trabalho. Eu sempre conto para vocês que, para mim, por experiência, era no trabalho, onde eu não tinha coragem de me expressar. Eu não tinha coragem de resgatar a minha voz. E olha como isso é forte. Eu sou uma pessoa que traz energia um e a energia 3 no meu mapa. Energia um é aquela energia de liderança que fala assim: ah, se ninguém vai fazer, eu vou fazer. Me dá isso aqui que eu resolvo. E a energia 3 é a energia de comunicação, é a energia de expressão. É aquela pessoa que não quer não falar, ela quer se expressar. E eu abafava isso no profissional. Então, quando eu faço isso, eu não entro em contato, eu não estou alinhada com essa energia que já está em mim. Então, eu estou deixando de praticar o meu poder pessoal. Então, ponto de partida. Todo mundo aí já anota, né? Lápis e papel na mão, anota para vocês pensarem aonde esse movimento pode acontecer para você. Pode ser que, num primeiro olhar, você não identifique. Não diga, ai, Cíntia, eu não tenho. Olha, tem. Às vezes é difícil enxergar, às vezes é difícil admitir, mas trazendo esse olhar e dizendo assim, eu quero perceber onde isso acontece, aí você começa a ver essas áreas. Gera desconforto? Gera. Mas quando você se apropria disso, gera mudança também. E estamos falando, então, em anos de transformação. Aguarde, esse ano vai ser fantástico. Então, veja aonde você entrega esse poder pessoal. Outro ponto que foi muito forte em 2024 por conta do poder pessoal é que nós ensinamos as pessoas como nós queremos ser tratadas, aquilo que nós aceitamos, a forma de tratamento, o tom de voz. Só mulher, né? A maior parte das mulheres que percebem, ai, eu não gostei desse tom. E aí o pessoal ele fala, mas que tom? Mas a gente entende, né? Aquele tom que gerou um desagrado, que gerou um ruído. Então, 2024 foi um chamado para você olhar e identificar como é esse movimento, como que você ensina as pessoas. E aqui as pessoas podem ser familiares, podem ser parceiros, podem ser sócios, podem ser amigos, não importa. Como que é esse movimento? O que que você tolera? E aquilo que nós toleramos acaba sendo uma escolha. Aceitar uma determinada forma de tratamento que nos fere, que não nos faz nos sentir bem, é uma escolha. Não é fácil, às vezes, mudar essa dinâmica, mas simplesmente aceitar vai gerando um desconforto. A sua energia vai embora porque você não está no seu lugar de força. Essa forma de relacionamento não te traz uma sensação boa. E aí você acaba entregando seu poder pessoal. Então, olha que reflexão super profunda, bem pesada para vocês considerarem aqui, mas tudo que tem essa reflexão muito profunda traz com ela, com esse movimento, uma capacidade de mudança muito grande. Então, não feche os olhos, aceita, olha para 2024 e leve em conta essa percepção. 2024, por conta disso, foi o ano de nós olharmos como lidamos com os nossos limites, limites nossos, limites com os outros. Então, se eu sei pausar, né, vamos começar pelo profissional. Eu sei sair da energia masculina, que é a energia de ação, e ir para a energia feminina e cuidar de mim e descansar. E ó,
Sair do trabalho e cuidar da casa não é sair da energia masculina, é continuar na energia masculina. Hoje eu estava conversando com uma mentorada minha, ela falou: Cintia, eu bordei. Achei fantástico, porque ela tem uma energia masculina muito forte, assim como eu, e esse movimento do bordado é um resgate de energia feminina. Eu sei que tem um pessoal aqui que está fazendo aquarela, outros que estão fazendo pintura. Gente, é resgate da energia feminina. E é essa energia feminina que estimula a nossa criatividade. Fala assim: respira, pausa, se conecta. Você não é só essa versão aqui, tem mais de você. Então, foi um ano para você praticar esses limites. Eu tenho uma outra mentorada que também está trabalhando bastante, a gente vê o progresso dela de conseguir reduzir a disponibilidade dela. Ela cuida com mais carinho disso. Crochê também, Denise. Muito bem, muito bem. Então, o limite aqui é assim: eu trabalho, mas eu sei pausar. Ou seja, eu fico no arquétipo da guerreira, que é aquele que faz e dá conta e não deixa o ritmo se perder, mas eu também sei o movimento de ir para o arquétipo da artista, que é um momento mais introspectivo, em que eu consigo olhar para o todo e perceber onde eu preciso melhorar. Se eu não saio da energia masculina, que é o que a gente trabalha lá dentro do FAP, se eu não saio dessa energia masculina, eu nunca dou uma pausa. Eu tenho uma dificuldade nesse meu limite e esqueço de cuidar de mim. Então, outra reflexão para vocês. Como que foi esse movimento para vocês de definir limites? Ah, muito bem, Rose, resgatando as raízes ancestrais. É um chamado muito forte isso, muito forte. E você também, eu sei que está passando por um ciclo de transformação muito bonito, muito exigente. Então, olha que conexão importante. Então, voltando aqui, 2024, aprender a definir limites, aprender a dizer não e, mais importante ainda, coragem. Olha, coragem de novo. Acho que vai ser um tema universal, né? Coragem de sustentar o não. Porque se eu falo não e a pessoa me agride e eu não tenho essa força para sustentar, eu me adapto de novo. Eu volto correndo e falo: não, não, tudo bem, tudo bem. E aí eu volto atrás, né? É muito forte esse movimento. E olha, a gente ainda está falando de 2024, deixa chegar em 2025, que isso fica muito mais forte, né? Então, o universo nos chama. Por que que é importante fazer esse olhar para 2024? Por quê? Se nesse ciclo de 9 anos o universo estava te chamando para falar assim: ó, minha querida, meu querido, você não está cuidando de você, você não está se respeitando, você está aceitando menos do que devia. Vai por aqui. Então ele começa a te trazer sinais, ele começa a te trazer oportunidades, alternativas, e você fala: não, eu sei, eu consigo, I can do it, né? Vai só na sua força e resiste a essa mudança, a essa oportunidade. Esse ano pode vir com um chacoalhão mais forte que ele fala: chega, 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 chega. Te dei todas as oportunidades do mundo, você não pegou. Agora eu vou brincar aí no seu tabuleiro, vou mudar algumas peças de lugar para ver como você lida com isso. Olha como é forte. Bom, continuando então, essa foi a reflexão de 2024. Chegamos nesse ano agora, que é um ano então de transformação. A característica da energia 9 é de transformação. Vamos aproveitar esse momento e ativar um floral? Então, quem está com um copinho de água, eu vou programar agora um floral para trabalhar. E quem vai assistir depois, se eu liberar esse encontro, se alguém for assistir depois, fica programado para vocês também. Qual é a ideia? É um floral que nos ajuda a fazer esse movimento de transição com leveza, para que a gente solte o peso com leveza, ok? Então, está programado, está ativado, pode tomar o seu floral. Quem não conhece floral vibracional é a minha área de trabalho, minha área de paixão. Vem aprender comigo isso porque é incrível. Então, esse floral vai ficar programado para nós até o fim de janeiro, para vocês conseguirem ter esse impulso energético, essa frequência vibracional para ajudar a perceber esses movimentos de transição. Então, pensem assim: esse
Ai, cheiro de jasmim, olha a percepção, que fantástico, que fantástico. Depois, se vocês perceberem cheiro ou gosto, me contem, tá bom? Quando a gente olha para esse movimento, pensem assim: a última vez que esse movimento, ai, gosto doce, ai, fantástico, olha o coração, né? Alegria. Vocês não têm noção de como enche meu coração ter esse feedback. Porque é muito legal. Gosto doce, ai, que delícia, que delícia. Então, pessoal, pensem: o último ciclo de 9 anos foi em 2016. Provavelmente, se você parar, né, se conseguir lembrar de como foi o seu ano de 2016, você vai ver que com certeza aconteceu alguma coisa forte, aconteceu alguma coisa impactante, teve alguma mudança significativa. Para algumas pessoas, desde o finalzinho de 2015, por conta desse efeito aura da energia. Mas olha, é tão forte, né? Então, por quê? Porque acontece de 9 em 9 anos. Olha, Deia, é verdade, o ano que seu pai morreu. Olha que bonito isso, pessoal. Uma conta que foi o ano em que o pai morreu, a outra conta que foi o ano em que o filho nasceu. Olha que lindo isso, né? Isso é muito bonito, pessoal, porque a gente vê esse ciclo justamente da vida. Muito lindo. Muito, muito obrigada por vocês compartilharem. Ó, emocionou. E eu sou uma casca de siri dura, não sou uma casca de siri mole. Quem sabe seja essa coragem, né, de eu trazer esse movimento mais é, vulnerável. Olha que interessante. Vamos ver aqui, ó. Ano que finalizou o período corporativo, ano em que ficou grávida. Esse ano faz 45 e também dá 9. Ixi, você vai estar com bastante influência, então, dessa energia 9. Muito forte, muito forte. Por isso que nós temos que saber lidar com essa energia da melhor maneira possível. Então, qual que é esse convite? Para você apreciar a sua jornada. Então, se você olha de 2016 para cá, como que foi essa caminhada? Para quem saiu do corporativo e teve que se reinventar, se redescobrir num papel novo, para quem não tem mais aquela figura do pai do lado e precisou aprender a lidar com esse sentimento de vazio, nós vamos falar mais sobre isso. Para quem trouxe uma criança nova para o mundo e precisou se ajustar, porque é um ajuste, né? Quando nós temos um filho, a nossa vida muda muito. Como foi essa caminhada desse ciclo de 9 anos para vocês? Vocês vão ver que teve aprendizado. E aqui fica um ponto assim importantíssimo. Celebrem o aprendizado. Nós temos uma tendência natural de lembrar das coisas negativas e não lembrar das coisas positivas, né? Eu insisto muito com as minhas mentorandas que nós precisamos celebrar mesmo as coisas pequenas. Por quê? Porque isso educa o nosso cérebro que nós temos força, nós temos capacidade, nós temos coragem de nos ajustarmos, de aprendermos, de fazer esse movimento de reinvenção. Então, deixo aqui essa reflexão para vocês fazerem a avaliação desses últimos 9 anos e perceberem o que foi de bacana, o que foi de legal que vocês conquistaram, mesmo que tenha sido desafiador. E eu conheço a história de alguns de vocês aqui, que é uma história de superação muito grande e muito bonita. Tragam isso para o coração, porque isso educa seu cérebro. Segundo ponto. Abram espaço para o novo. Vocês devem ter visto que desde a semana passada eu tenho colocado algumas publicações no Insta falando sobre esse movimento de abrir espaço. Normalmente, essa virada de ano, ela já traz essa energia de abrir espaço com muita força, porque as pessoas se sintonizam com essa energia de transformação, essa energia de mudança. Então, quando nós intencionalmente abrimos espaço físico, mental, emocional, o nosso corpo se conecta, a nossa energia se conecta com essa energia de mudança, de vibração que é tão forte dos outros. Nós ressoamos com essa energia e fica mais fácil fazer esse movimento de desapego, de se desfazer daquilo que não tem mais espaço. Se você não viu as publicações, dá uma olhada lá, não quero manter o tempo dessa aula para isso, mas é assim: espaço mental, emocional e físico. Então, se desfazer de coisas,
desfazer de arquivos digitais, é, desfazer de itens, pensar nas relações, pensar nas parcerias. Como que é isso? Aonde será que está havendo um chamado ali de abrir esse espaço? Por que que isso é importante? Porque nós precisamos abrir espaço nesse ano de 2025 com mais intencionalidade para aquilo que nós vamos construir no próximo ano. Quando nós fazemos esse movimento, então, é transformação e é crescimento. Eu sei que algumas de vocês aqui tinham uma dificuldade muito grande de jogar aquele bilhete de um show que assistiu há 10 anos atrás e hoje fala: Nossa, Cíntia, tá fácil, faço isso com uma leveza muito grande. Isso é trazer leveza para o dia a dia, é se conectar com esse movimento de transformação e é um crescimento. Então, essa primeira parte prática é vocês arrumarem a casa para os novos começos, né? Então, arrumar a casa em todos esses sentidos. Pode ser abrindo espaço no seu celular, no seu computador, na sua casa propriamente dito, no seu escritório, no coração e na mente. Como que você pode fazer isso para o novo que está chegando? Alguma dúvida? Seguimos? Ok. Então, aí a gente chega aqui em janeiro e eu queria a opinião de vocês. Para mim, janeiro começou diferente. Começou diferente já dos outros anos. Normalmente, na última semana de dezembro, eu tenho toda a minha programação do mês seguinte, eu tenho as metas definidas, os projetos para casa, os projetos pessoais, projetos profissionais, está tudo lindamente pronto. Esse ano não foi com essa facilidade que eu fiz esse movimento, porque por diversas vezes eu ia fazer um planejamento, por exemplo, para o pessoal que está lá dentro do treinamento do Roda da Vida, que eu falo assim, ó, faz essa reflexão sobre o Roda da Vida de 2024 e para onde você quer levar a sua energia. Quando eu fazia a escolha de algumas áreas, de alguns pontos, vinha uma sensação como se dissesse assim: não, você não vai por aí. Não é esse caminho. Então, é como se uma força me puxasse para aquilo que é já. Vou até usar esse lado que para mim o lado esquerdo representa passado, ou para representar bem isso. Um lado me puxava para o passado, para o conhecido, para o familiar, fazer mais do mesmo. E quando eu ia escrever, vinha essa outra energia que falava: não vai ser não. Está muito enganada se você acha que vai fazer mais do mesmo. Então, eu queria que vocês percebessem isso. Hoje eu conversei com uma outra moça que não conseguiu participar aqui conosco e ela teve a mesma sensação. Ela falou: Sim, não sei o que aconteceu. Todos os anos, janeiro para mim é fluido e esse ano está travado. Por que que está travado? Porque já começou no ritmo da mudança. Quando a gente vai fazer aquele planejamento, tradicional, o planejamento tradicional é baseado no quê? No passado. E aí vem essa energia nova e fala: não, nós vamos criar algo diferente. Hoje eu me empolgo com isso porque eu aprendi a confiar. Influ- me influenciaram. Gente, eu estou adorando. Esse ano vai ser mais fantástico ainda, eu tenho certeza absoluta. Então, depois vejam se vocês já se conectaram com essa energia. Como que você se conecta? Já tendo esse impulso de doar coisas, de limpar arquivo, de limpar coisas. Por quê? Porque quando nós fazemos esse movimento externo, ele se reflete no nosso movimento interno também, ele reflete na nossa emoção. Ele se reflete, olha, é isso mesmo, Fabi. Você fez um planejamento, mas mudou algumas vezes. É essa mudança de algumas vezes. Foi isso que eu senti. Eu tinha essa essa visão e essa visão se ajustava. Eu tinha uma visão e ela se ajustava. E como eu trago o tema da leveza de 2024, ele ainda está ativo, porque o termo coragem é novo, então a leveza falava assim: tá bom, vou confiar. Olha, Denise disse que já está um desapego geral. Ó, fantástico, fantástico. É isso, né? Fazer esse movimento. Então, para mim já começou diferente, o que significa que eu me conectei com essa energia em dezembro, não em janeiro, já está ativa, por conta do efeito aura, que foi muito intenso. Para algumas pessoas desde novembro, para a Noa, que ela contou que para ela foi já em outubro. Então, observa.
Os últimos 2 meses do ano passado, eu tive essa percepção nítida de que eles foram meses já que estavam trazendo esse movimento de chacoalhada e falar assim: tira a mão daí, não vai fazer isso de novo, faça algo diferente, solta isso, larga isso, que você não vai fazer isso da mesma maneira. Percebam, em algum momento vocês vão perceber alguns movimentos nesse sentido. O efeito aura, Fabi, é quando você se conecta com uma energia antes da virada dessa energia propriamente dita. Então, quando a gente fala assim, a energia de janeiro é uma, de fevereiro é outra, para algumas pessoas elas vão se conectar com a energia do mês seguinte na última semana do mês. Então, na última semana ela já começa a sentir aquilo. Para outras pessoas, ela vai começar a sentir esse movimento da segunda semana em diante. Então, assim, não existe uma regra fixa, né? Virou o calendário, virou energia. Não. Então, esse efeito aura, ele fica mais predominante, mais presente. Então, os 2 últimos meses foram mais dramáticos. Se você já se conectou, se você ainda vai se conectar, adivinha o que que vai acontecer? Ah, é por esse caminho que você vai passar. Vai ter intensidade, vai ter uma dose de drama. E quando a gente pensa nesses movimentos mais dramáticos, mais intensos, podem estar relacionados a pessoas ou a situações. O que que seria relacionado a pessoas? Pessoas que saíram da sua vida por qualquer que seja o motivo, pode ser um amigo que viajou, pode ser um relacionamento que acabou, pode ser alguém que faleceu e não está mais presente na sua vida. Podem ser situações, então você tinha um emprego e esse emprego acabou por decisão própria ou por uma mexida do universo que falava assim: sai desse lugar, você não pertence mais a esse ambiente. E nós vamos ver o que que acontece quando o universo dá essa chacoalhada, né? É muito interessante esse olhar também. Então, se você já está nesse movimento, provavelmente você percebeu tudo isso e aí entra no movimento mais de calmaria, de estabilidade. Você começa a respirar de novo e fala: ufa, passou. Agora eu consigo enxergar para onde eu vou. Se você ainda não se conectou, essa é a trajetória do que vai acontecer. Aqui, ó, final do ano passado eu senti isso no trabalho. Saí deste lugar e saí. Isso mesmo. Eu pensei em você, Ana. Quando você conversou comigo, eu falei: puxa vida, a Ana já está na energia de 2025. Depois, se você ficar à vontade, conta para a gente, Ana, se foi uma decisão sua ou não, né? Por quê? Porque pode ser essa motivação intrínseca ou extrínseca. A Aura, anda numa vibe de limpeza e desapegos. Perfeito, perfeito. É um chamado. Aproveita esse movimento e veja para onde ele te leva. Ah, aperto no estômago com relação ao drama, Denise. Por que que é a relação ao drama, né? Por que que vem esse drama? Nós vamos ver mais para frente, mas às vezes a gente insiste em consertar, em corrigir. Sabe quando tem um furo na parede, a gente vai lá, taca uma massa, lixa, pinta de novo, fala: Nossa, esse furo não existe mais. Existe, ele está lá. Então, esse é o movimento que a gente faz de apego. Eu vou explicar isso com mais detalhes, mas é aí que entra o drama. Por quê? Porque se a nossa motivação. Vocês concordam comigo que se a motivação for intrínseca, né? O que que é motivação? Todo mundo sabe motivação intrínseca e extrínseca, né? A motivação intrínseca é a minha motivação, é interna. Eu decidi, eu olhei para aquilo e fiz: ai, chega! Não quero mais! Ó, bem dramática, não quero mais isso. Pode ser uma coisa mais ponderada, né? Mas é um movimento. Já a motivação extrínseca é aquela que vem de fora, é o chacoalhão do universo. Em inglês, eles têm uma palavra que é nudge. O nudge é quando você dá aquela cutucadinha, sabe uma cutucadinha de leve? Às vezes é isso que o universo faz, dá uma cutucadinha de leve e corrige a nossa rota para algo que nós nem imaginávamos que poderia ser melhor. Mas a gente solta o controle, olha e fala: puxa vida, que bacana isso aqui. Eu não tinha visto isso. Por que que a gente não enxerga? Porque a gente cria a partir do passado. Olha aqui ali, ó, resolvi sair do home office e voltar para o escritório.
sinal de mudança, com certeza ali. E tem mais por trás disso aqui, né? Porque você ainda usou o direcionamento da sua energia para conseguir o escritório exatamente onde você queria, manifestação total. Pessoal, um pouquinho aqui de espiritualidade, levem isso para o coração se fizer sentido para vocês, mas nós criamos a nossa realidade a partir do nosso mundo interno. O que acontece aqui fora aconteceu primeiro aqui dentro. E aí a gente só vai atraindo as pessoas de acordo com a nossa vibração. O pessoal aqui que está dentro lá da mentoria do FAP sabe isso. A gente tem aula sobre GPS vibracional em que eu falo sobre isso, né? Pensa assim. Muitas vezes, e acredito que a maioria de nós aprendeu desde criança que as coisas aconteciam na nossa vida através de merecimento. Você merece ou você não merece. E não é, é vibração, é a sua vibração. Então, quando você trabalha isso aqui, trabalha a sua vibração, você começa a criar o mundo a partir da sua vibração. E isso é fantástico. A energia desse grupo aqui está bem fantástica, está bem forte, estou achando o máximo. Ah, pensa assim, Ana, se a dificuldade é perceber o que eu quero, você pode primeiro pensar assim, ok, eu não tenho clareza do que eu quero, mas o que que eu não quero? Lembra quando eu falei sobre os limites de 2024? Você pode não saber o que você quer, mas você fala, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui já deu. E é um direcionamento. Um ponto importante, quando você fala isso e você fala assim, isso aqui eu não quero mais, o universo vai trazer umas 3 oportunidades de você se reconectar com aquilo que você não quer mais, só para ver se você decidiu mesmo. Então ele traz de novo e fala: não quer mesmo? Sabe quando você vai na casa da tia e a tia fala: pega um pedaço de bolo, repete, pega mais um. E aí você fica: tá bom. Na terceira insistida, você fala: tá bom, só mais um, não tem problema, não vai afetar a dieta. Vai afetar a dieta. Você já disse que não ia comer, larga o raio desse bolo. O universo vai fazer isso com você. Então fica de olho, fica de olho. Tive muito disso no ano passado. Observa, observa. Se vocês não souberem para onde ir, marquem aquilo que vocês não querem mais. Mas não fiquem remoendo para você não criar energeticamente a partir daquilo que você não quer. Isso é assunto lá para o FAP. Ai, pessoal, vocês têm que ir. Quem não está no FAP tem que ir. Olha, faz muito sentido, aconteceu comigo. Pensa nisso, Rose, pensa nisso, né? A gente tem esse movimento e o universo testa. Não é que o universo testa, gente, é que assim, ó, nós estamos fazendo o ajuste da nossa vibração, o ajuste da nossa energia. E não vai ser de uma hora para outra que você sai de uma vibração aqui e salta para outra. Precisa de um tempo e tá tudo bem. Então, nesse período que você está ajustando a sua vibração, você ainda vai se conectar com aquela vibração anterior e a nova, a vibração anterior e a nova. Mas o que você está vivendo hoje, você criou no passado. Por isso que você tem que cuidar da sua energia hoje, para que o que você vai viver no futuro esteja num alinhamento mais alto, um alinhamento melhor. Bom, então se você já se conectou com essa energia, pensa nisso. Intensidade, drama, situações e pessoas. Se você já está entrando na calmaria, o que que é entrar na calmaria? Você aceitou aquilo que aconteceu, tem mais certeza, não é esse turbilhão mais te envolvendo e você não consegue nem perceber o que que acontece, já começa a vir um respiro. Se ainda não se conectou, saiba que em algum momento isso vai acontecer durante esse ano. E quando isso acontecer, você não vai se desesperar. Esse é o motivo desse encontro. Em vez de você se desesperar, você vai falar assim: tá tudo bem. Eu sabia que isso ia acontecer. E eu aceito que isso está acontecendo. Você sabe como agir, porque você já está preparado. Não vai ser pega de surpresa. Ok, então vamos lá. Pensando nisso também, o que que acontece com esse movimento de final de ciclo de encerramento? Você vai ter muito questionamento, vem muitos pensamentos que antes você não tinha, sentimentos novos, seus desejos mudam. Pode ser que você esteja conversando naquele grupo que pode ser um grupo de amigos, o grupo da família, e de repente está naquele 10 pessoas à sua volta
fazendo o que vocês sempre fizeram, mas dá uma sensaçãozinha assim de o que que eu estou fazendo aqui? Você já teve essa sensação que você está conversando com alguém e fala, puxa vida, não é, não tenho mais paciência para isso, não me conecto mais com essa pessoa, ou com esse cenário, ou com essa situação. Adoro quando já começa a pipocar os comentários, que é esse movimento de conexão. Então, ao longo de 2025, eu tenho certeza que por diversas vezes vocês vão estar conversando com alguém em qualquer esfera, em qualquer área. Isso não é assim, ó, isso vai acontecer no pessoal. Não, vai ser no pessoal, no profissional, vai ser em todas as áreas. Você pode observar em algum momento que fala assim, ó, não encaixo mais, não tenho mais paciência. Isso significa que tem que acabar essa dinâmica? Não, mas que para você continuar exposta a essa dinâmica, ou ela muda, ou então você vai ter com menos frequência, principalmente quando a gente fala de família. Família, a gente não tem aquela liberdade de falar, ai, não quero mais ver essa tia. Não dá, né? Então a tia vai continuar aparecendo, mas eu tenho certeza que você vai encontrar situações em que você fala assim, adorei, né? Você vai encontrar situações em que você não vai querer visitar tanto a tia. E tá tudo bem, você não tem obrigação de ficar fazendo isso, certo? Você não tem obrigação de agradar o outro. Ah, vamos ver, olha as mensagens pipocando. Aconteceu hoje, saí de... Isso não faz sentido nenhum. É isso, Dê, é isso. Você. E o problema era a tia? Gente, conexão total, né? Por isso que a família me chama de bruxa, né? Ah, por quê, né? Mas observem, observem. Pode ser assim, sabe, aquele. Pode ser um cliente, se você for autônoma, você sempre lidou com aquele cliente. De repente, você fala: não quero, não dá mais. E aqui que é o chamado para transformação. Se a gente pensa na jornada do herói, esse é o chamado para a vida, que você olha e fala: e aí? Vou ter coragem de fazer essa mudança ou vou continuar no mesmo movimento? Porque a gente pode aprender pelo amor, não precisa aprender pela dor. Aprender pela dor é quando o universo pega você e fala: para, sai desse lugar, não dá mais. Então, não, não espera chegar nesse ponto. Vai fazendo o seu baby step, aquele passinho pequeno, que isso já vai te ajudar a sinalizar que você quer se conectar com essa energia. A resolução com as tias, olha que legal. Gente, era tia, né? Precisa até ver se tem alguma sobrinha minha aqui no nosso encontro para ver. Ah, eu sei que tem uma aqui, ó. Olha lá, hein? Se essa minha sobrinha desaparecer aqui e não quiser mais falar comigo, eu vou falar: que é isso? Ó? Não vou mais fazer floral. Tá bom, José Mário, não tem problema. Eu acho que depois eu disponibilizo sim, porque esse tema é muito importante. Eu quero levar isso para todas as pessoas que quiserem se conectar. É muito interessante. Então, pensem, vai ter esse movimento, vai ter o chamado, e você vai se pegar com pensamentos, sentimentos e desejos que são novos. E, dependendo daquilo que você desejar, você vai olhar e falar assim: será que eu mereço? Né? Será que isso é para mim? Gente, se apareceu no seu radar, é para você. Ó, para com isso, deixa disso, não quero ouvir esse nhenhenhen. Se você teve o desejo, você se conectou e essa possibilidade já existe. Tema lá para o FAP, mas guarda aí, anota no papel que tem sim, é um movimento seu. Deixa eu ver aqui, tenho sentido isso com uma amiga, de uma vida inteira, sem paciência nenhuma para ela. Ah, então. Existe uma possibilidade imensa, duas possibilidades. Ou a dinâmica com essa amiga vai mudar, e aí você vai começar a ter essa interação com ela de uma forma diferente, ou então, cada vez mais vocês vão para direções diferentes. E faz parte, porque nós seguimos o nosso movimento de crescimento e nem todo mundo acompanha. E isso é com os outros também. Vai ter gente que já está lá na nossa frente, olha para nós e fala: puxa, não tenho, não dá mais para ficar aqui. E está tudo bem, né? Porque nós não nos desenvolvemos uniformemente em todas as áreas. Para alguns é mais fácil no profissional, para o outro é nos relacionamentos. Então,
existe uma grande possibilidade de isso se intensificar esse ano, essa dificuldade. Isso mesmo. Ok, ok. Então, pessoal, é, lembra disso. Esses movimentos de transformação podem acontecer internamente ou externamente. Quando é internamente, primeiro eu mudo, eu sinto esse chamado, eu sinto esse desejo, e como eu crio a minha realidade, o externo começa a mudar. O meu ambiente começa a mudar. As pessoas que surgem na minha vida, as oportunidades com as quais eu me conecto mudam, porque mudou em mim. A minha vibração mudou, eu mudo a minha realidade externa. Por isso que é muito importante nós decidirmos para onde queremos levar a nossa energia, para onde nós queremos levar nossa atenção. Muito cuidado com aquilo que você consome, em todos os sentidos, né? Porque você está construindo a partir disso. E pode ter, então, um movimento externo. Pessoas vão embora, situações vão embora, situações terminam. Quando chega, e aqui para todas que tiveram esse movimento externo, para quem se afastou, para o trabalho que acabou, se você parar para pensar sobre isso, você vai notar que em algum momento você pressentiu, intuiu ou desejou que isso acontecesse, mas resistiu. A gente resiste pelo quê? Pelo medo. O medo nos paralisa. Se você não tiver uma palavra tema para o ano, usa a palavra medo e descobre em que áreas, em que decisões o medo determina como você vai se comportar. Eu sempre vou dizer isso. O ano que eu trabalhei com a palavra tema medo, eu fiquei horrorizada, porque eu percebi que muito, acho que eu não tenho uma estatística aqui para trazer, mas a grande maioria das minhas decisões era tomada com base no medo. Então, se você não tem uma palavra tema, pensa nessa, porque ela é muito forte. Tudo que eu tenho também me quer. Muito legal. Muito bem. Percebi que devo ter mais foco na minha vida. A vida dos parentes são deles. Ah, com certeza, Ana. Aqui você está se desconectando do arquétipo da mártir. A mártir quer resolver a vida de todo mundo, ela tem a resposta para o problema de todo mundo. Por quê? Porque ela quer ser amada. Ela tem um medo muito grande de não ser. Olha o medo aqui de novo. Isso, meninas. Resolução com os pais, é assim mesmo. Façam esse movimento com muito carinho, sem julgamento. Vou trazer um pouquinho de espiritualidade de novo, tá bom, pessoal? Mas imagina assim, ó, aquilo que mais nos desafia é justamente aquilo que a gente escolheu desenvolver. Aquilo que pega mais, sabe? Que muda a pessoa, muda o cenário, mas a situação não muda, é aquele ponto que nós temos para desenvolvimento. E que, em algum nível, a gente combinou com esse pessoal que a gente queria aprender isso, e eles falaram: tá bom, eu vou lá, desço nessa vida aí com você para te ajudar nesse aspecto. Então, olhar com compaixão para quem te desafia, porque ele está sendo um player, está sendo um agente ali de mudança para te mostrar, falar: ó, eu vou te apurrinhar até você resgatar o seu poder pessoal. Eu vou cutucar isso aqui até que você tenha um posicionamento diferente, né? Então, os dois movimentos, internos ou externos. Esse, então, é o ano da busca da alma. A nossa alma, quando a gente olha pela numerologia cabalística, ela fala assim, ó, você trouxe todo um planejamento daquilo que você queria trabalhar, do que você queria aprender, de como você queria se desenvolver. Muitas vezes, por conta de situações da vida, nós vamos nos distanciando daquilo que nós queríamos, né? Então, começam a acontecer coisas que mudam o nosso rumo. Mas, o tempo todo, tem aquela vozinha da alma falando assim: ah, volta aqui, vai, ó, não foi isso que a gente combinou. Você combinou que você queria expressar sua criatividade. Por que que você está trabalhando como engenheira? É, e é um chamado mesmo. Por isso que tantas vezes as pessoas têm aquela mudança de profissão do nada. Por quê? Porque essa vozinha nunca cessa. Ela sempre vai tentar nos trazer de volta para aquilo que nós programamos. Então,
Num ano de fechamento de ciclo, vem essa energia muito forte do chamado da alma, da busca da alma, que fala assim: putz, quem que sou eu aqui na fila do pão? Que eu estou fazendo aqui? Quando você, né, que é aquilo que a gente conversou, você estiver num ambiente que você fala assim, meu Deus, por que que eu estou aqui? É um chamado, porque você não está alinhada com aquela energia. Se você estiver no arquétipo da guerreira, ele vai insistir e vai falar, deixa disso, você tem que fazer, o seu lugar é aqui, e tenta silenciar essa voz. Então vem a repetição. Observa como que é esse movimento para você. Outra questionamento bem forte, o que que eu quero agora, né? Você vai olhar para aquele cenário e falar: Isso não faz mais sentido. Então, o que será que eu quero? Que é o que eu comentei com a Ana. Ana, não sabe o que quer? Define pelo menos o que não quer. O que você não aceita mais. Fala, nesses termos, nessas condições, eu não quero mais. Você começa a fazer o SAR, vocês conhecem, a ativação reticular, né? Você começa a mudar a sua dinâmica daquilo que você enxerga como oportunidade. É fortíssimo. E o terceiro ponto é: por que que eu estou aqui? Questionar por que que você ainda está ali vai te mostrar principalmente aonde a energia de escassez está presente. Porque se eu tenho medo de mudar de emprego, eu sou motivada pelo medo da escassez. Se eu tenho medo de sair de um relacionamento, eu sou motivada pela energia da escassez. Se eu tenho medo de qualquer mudança, pessoal, o medo da mudança vem baseado numa energia de escassez. Ou porque eu acredito que não vou ser amada, não vou ser reconhecida, ou não vou ter os recursos, ou já passei de algum marcador. Pode ser, ó, já passei da idade, ninguém vai me contratar mais, não sei. Fica aquela voz assim, que é um movimento de medo. Isso vem com muita força. Continuando. Vamos lá. Quando vem esse movimento do medo, é o nosso subconsciente, é o nosso cérebro. E o nosso cérebro decide 95% das nossas decisões. Ai, que raiva disso! Você acha que você está tomando uma decisão, que você está fazendo uma escolha, mas você está decidindo baseado no seu subconsciente e nem sabia. O nosso cérebro tem medo do desconhecido, ele tem medo do novo, ele não sabe processar a dor da perda. Nós vamos destrinchar isso aqui um pouquinho mais. Então, o medo do desconhecido, eu não me arrisco, eu não saio daquele lugar comum, daquela rotina, porque eu acredito que existe uma escassez de oportunidades. O medo do novo é no mesmo sentido. O medo do novo está relacionado ao controle. Aqui a gente está falando do arquétipo da acumuladora, a gente está falando do arquétipo da guerreira, né? Tem os dois. O medo do desconhecido é mais o arquétipo da temerosa, mas é um movimento constante que vai chacoalhando. E aí, o não saber processar a dor da perda faz com que o universo faça esse nudge, ele dê um sinal para a gente que aquilo ali não está legal, que nós merecemos algo muito melhor, mas pela nossa dificuldade de lidar com essa dor, a gente tenta fazer pequenas correções, pequenos consertos. Por quê? Porque a gente insiste, a gente persiste. Então eu queria que vocês olhassem para essa dificuldade de processar a dor da perda como se fosse esse castelo de areia aqui. Então imagina, você está ali sentada na praia, fez o seu castelo, aí vem uma onda, derruba um pedacinho desse castelo, né? Você vê aquilo e se fala, puxa, ele não vai se sustentar. Ao invés de processar essa perda, você corre e levanta de novo o castelo. Aí a onda vem e derruba outra parte, você corre e levanta a outra parte. Essa é a nossa insistência quando algo já deu prazo de validade, mas a gente não aceita. A gente reconstrói, reconstrói, reconstrói. Quando isso acontece num relacionamento, nós aceitamos uma determinada forma de tratamento que nós não queríamos mais aceitar. Ok, ok. Parabéns para o Pops, no. Então, quando a gente tem esse movimento dentro do relacionamento, pode ser que a pessoa te trate de uma determinada maneira, e aqui relacionamento, pessoal, pode ser
Pode ser romântico, pode ser profissional, pode ser de colegas, mas é uma determinada forma que gera um desconforto, mas a gente prefere não olhar para aquilo. A gente arruma explicação, a gente arruma justificativa, a gente explica por que que a pessoa nos tratou mal, muitas vezes assumindo para nós, olha, depois conta para gente esse caso. Às vezes vai acabar mesmo estando em uma fase boa, porque pode ser que estivesse numa fase boa para uma pessoa e não para outra, né? Então existe ali um ruído, uma desconexão. Então eu queria que vocês pensassem nesse processamento da dor da perda, porque esse medo do nosso subconsciente de lidar com isso faz com que nós não enxerguemos que algo não está legal e a gente fica tentando tapar o sol com a peneira o tempo todo, né? Então guarda essa imagem desse castelo de areia para vocês levarem essa imagem ao longo de 2025 e vinte e cinco e perceberem em quais situações vocês estão erguendo de novo as paredes desse castelo sem que ele se sustente. Muitas vezes nas relações a gente vai perceber que nós somos as únicas pessoas incumbidas, porque nós nos demos essa tarefa de manter aquela relação funcionando. E, de novo, pode valer para qualquer coisa, pode ser para uma amizade, pode ser para um sócio, pode ser para um relacionamento romântico. A pessoa não retribui da mesma maneira, ela nos procura quando ela quer alguma coisa, mas a gente vai lá e sobe a paredezinha do castelo e fala: tá tudo bem, ele estava sem tempo, ele estava. Qualquer justificativa. Isso vem com muita força nesse ano. Então, não ficar consertando castelinho de areia. Perceber, levar aqui esse movimento para o coração e falar: xiii, por que será que eu estou insistindo nisso? Qual que é o meu medo? Aonde está o meu medo? E aí vem um nível mais profundo ainda e que é mais forte, que é assim: se nós formos rejeitadas, de novo, em qualquer área, pode ser a rejeição do parceiro, a rejeição do sócio, a rejeição do amigo. Quando nós somos rejeitadas, isso causa uma dor no nosso subconsciente tão grande porque ninguém quer se sentir rejeitado. Aí ele ergue essa parede com muito mais afinco. Ele corre lá e levanta de novo, corre lá e levanta de novo. Então, ele faz de tudo para ser visto, para estar presente. A pessoa se desdobra em mil para que ela continue alimentando quase que unilateralmente aquela relação pelo medo de se desfazer dela, pelo medo de que ela se acabe. Por quê? Porque ela não confia na própria habilidade dela de uma relação nova, de uma dinâmica nova. Então, olha que forte que é isso, e isso vem com muita intensidade num ano de fechamento de ciclos. Alguma dúvida? Continuamos? Ok, então vamos lá. Pensando nisso, o que que eu trago para vocês como um contraponto, né? Trabalhar o merecimento e a nossa dignidade, né? Se o universo está te trazendo todos os sinais de que o prazo expirou, confia. Confia com muita leveza, com muito carinho, não briga. Você não precisa tomar uma decisão imediata, mas dá um tempo antes de levantar de novo essa paredezinha do castelo. Respira e tenta perceber o que que isso significa para você. Perseguindo. Sim, meninas, merecimento está relacionado a tudo que nós construímos. Merecimento é o poder pessoal, né? Então, isso foi um ponto trabalhado no ano passado e que vai se estender para esse ano para que a gente fala, chega, não quero mais isso, não quero ser tratada assim, não quero essa dinâmica, não quero mais ter que passar por isso. Então, é muito forte, é bastante forte, né? Então, pensa nisso. Como que você quer se sentir em termos de merecimento e de dignidade? Né? Porque aceitar menos, e nós vamos falar mais sobre essa questão de aceitar menos, vai te manter presa nesse mesmo ciclo e ele se torna muito mais repetitivo, até que o chacoalhão do universo vem com muita força. De uma maneira ou de outra, ele vem. Então,
O meu convite para vocês é confiar na mensagem do universo. Ele sabe muito mais que a gente, o todo. Dê o nome que você quiser, mas tem uma força divina, espiritual. Existe uma força acima de nós que enxerga todo o caminho e fala assim: olha, eu reservei algo tão mais bacana para você. Solta esse osso, larga isso. Então, leva para o coração e veja como você se sente, ok? Bom, esse ano vai trazer para vocês, então, esse chamado para o novo. Como que é esse chamado para o novo? Você vai sentir, às vezes, o vazio, uma falta de rumo, sabe? Vai dar aquele apertozinho no coração que você vai olhar e falar: puxa vida, faz parte. Faz parte porque é essa abertura de espaço. Mas esse movimento vai trazer a energia que você precisa para você criar o seu mundo. Nós criamos o nosso mundo, nós criamos a nossa realidade pela nossa vibração, pela nossa sintonia, para aquilo que nós escolhemos olhar. Não quero me aprofundar muito nesse aspecto, porque ele é um aspecto mais espiritual, mas levem isso para o coração. A nossa realidade vibra pela nossa frequência, onde você está vibrando, né? Então, ele vai trazer desconforto, desconforto durante conversas com a família, com os amigos, com todo mundo. Você vai perceber que algumas coisas você vai olhar e falar: "Ai, não gosto mais disso. Ai, não quero mais isso aqui." E tá tudo bem. Você vai sentir que é estranho. É um estranhamento. Depois, se vocês se tirem, manda uma mensagem para mim e fala: Cíntia, senti aquele negócio lá que você falou. Ou senti o vazio, senti o desconforto, senti que algo está estranho. Não silencia esse movimento. Conecte-se com ele para ver o que que ele está te mostrando. Olha ali, que interessante, essa sensação está constante. É esse chamado, é esse chamado. Então você já se conectou com essa energia, né? Então ele vai mostrar, falar assim, por que que você ainda está aí? É muito forte, é muito forte. Mas, meninas, isso é muito importante. Anota isso. Quando você abrir o espaço, meninas e meninos, quando vocês abrirem espaço para o novo, não corram para preencher esse espaço. Isso é muito importante. O que que é correr para preencher o espaço? Então vamos pensar assim, ó, o relacionamento mudou, a pessoa foi embora, o casamento acabou, o namoro acabou. A primeira pessoa que olhou para mim e falou: "E aí, Cíntia, bom dia." Eu falo: "É esse. É esse, vem aqui do meu lado." Não, não, respira e não preenche esse espaço. Se é no trabalho, houve um desligamento do trabalho, não aceite a primeira proposta que aparecer. Por que não? Porque nós ainda, pensa no efeito aura, nós ainda estamos vibrando na energia da relação antiga, da dinâmica de trabalho antiga, da pessoa antiga. Então, as pessoas que estão ainda no meu radar, as oportunidades que surgem no meu radar, surgem nessa mesma vibração. Lembra quando a gente fala assim que mãe só muda de endereço? Se nós não mudarmos a nossa vibração, e houve esse movimento de esvaziamento de um espaço que surgiu porque a pessoa foi embora, porque o trabalho foi embora, porque alguma coisa foi embora, e eu não lidei com isso, eu estou me sintonizando com a mesma vibração. Só vai mudar o player, só vai mudar a pessoa. Então, não corra para preencher o espaço, porque isso é o medo da perda, é aquela dificuldade que nós temos de processar a perda. Pausa, reflete, respira, vai fazer alguma coisa diferente, mas não acelere esse movimento. Dê um tempo para você sentir, seja gentil com você mesmo, é uma conexão energética. Eu já atendi várias pessoas que queriam mudar de emprego e elas falavam: não, eu vou mudar, e elas mudavam de um movimento de raiva. Quando elas iam para o outro trabalho, era a mesma coisa. Por quê? Ela não mudou a faixa. Nada vai mudar fora se você não mudar dentro, a menos que seja o universo te dando uma chacoalhada. Mas se não, você vai continuar criando a partir de onde está a sua energia. Então, meu convite para 2025 é que vocês tenham algum movimento energético, que podem ser os florais,
Pode ser o contato com a natureza, pode ser uma caminhada na praia, se você morar na praia, mas um movimento em que você consiga viver o caos. O caos, ele traz essa força muito grande de transformação, porque sem ele nós vamos ficar sempre na rotina, sempre no familiar. E rotina e familiar é viver do passado. Nós estamos repetindo o nosso passado. Então, quais as coisas externas na sua vida que te fazem sentir segura? Porque aquilo que nós olhamos para fora e fala, eu preciso disso para me sentir segura, em algum momento isso vai sair da minha vida. É um processo natural. E essa segurança vai embora se ela estiver depositada nesse elemento externo. Faz sentido para vocês? Depois me contem se esse olhar faz sentido, mas se eu preciso de algo externo para que eu me sinta reconhecida, vista, segura, amada, o primeiro momento que eu não tiver isso, a minha estrutura desaba. Então, é um movimento de nós trabalharmos isso em nós primeiro. E aí, nós nos sentimos tão bem, tão fortes, tão alinhadas, que nós nos conectamos com oportunidades, com uma energia mais alta, com pessoas de energia, vibração mais alta. A nossa ambiência muda. Por quê? Porque eu não estou querendo algo do outro. Passa a ser um movimento do arquétipo da conectora. Eu quero compartilhar, mas se você sair, tá tudo bem, porque eu me basto. E isso aqui é um salto de crescimento, né? Esse bastar-se é é, um movimento muito forte. Quando você pega e fala assim, ó, eu quero, eu escolho ter essa pessoa, essa situação, esse lugar, mas eu não dependo disso. Esse é um ponto aqui que eu queria que vocês pensassem ao longo do ano. Daí, só mais um aspecto nessa questão do não correr para se comprometer. Por quê? Então, se eu corro para me comprometer com alguma coisa e eu estou na minha vibração baixa, pode ser que eu faça uma parceria que eu não deveria fazer, que eu inicie um relacionamento que eu não deveria iniciar, que eu me comprometa com um projeto que eu não deveria me comprometer. Por quê? Porque a minha vibração está baixa. E aí você pode se conectar com um nível mais baixo daquilo que você merece. Tem um negócio muito bacana ali que o universo está falando, tá aqui para você. Mas como você teve esse impulso, essa impaciência ou foi motivada pelo medo, você se conectou com a primeira oportunidade que apareceu e fez, ufa, passou. Então, isso não é bacana. Dê uma pausa. É muito forte esse movimento aqui. E pode ter certeza que as oportunidades vão surgir nessa mesma vibração. Então, respira fundo. Que nem você contou, né, Ana? Teve esse desligamento aí da empresa. Trazer com muita tranquilidade, com muita pausa na seleção, sempre trabalhando, percebendo assim, ó, como que eu estava me sentindo energeticamente quando essa oportunidade apareceu, quando essa vaga de emprego apareceu. Quando você percebe onde estava a sua vibração, você tem ideia daquilo que você estava criando, se foi pelo medo ou se foi pela prosperidade. Mais um ponto. Para vocês saírem desse nosso encontro aqui com algo bem palpável para colocar em prática, eu queria que vocês pensassem, então, em qual é a área mais desafiadora para você. A, a, a Cabala diz que nós planejamos, né, então, essa vida, planejamos essa encarnação e nós temos alguns tickuns. Os tickuns são aqueles pontos que nós viemos trabalhar. Quem aqui já me viu falando que eu vim trabalhar minha raiva? Gente, a gente não veio curar o câncer do mundo, a gente não veio ter, sabe, aquela solução gigante e transformadora. Nós viemos fazer alguma coisa primeiro em nós. E o meu, o que que é? Que eu sempre falo, gente, domar a raiva, aquela pessoa impulsiva que já pavio curtíssimo, eu tenho consciência que é um ponto meu. Então, esse é um ticum que eu trago. É uma área desafiadora. Hoje nem tanto, já foi mais. Na menopausa foi o cão, dragão, pelo amor de Deus, era assustador. Até eu tinha medo da minha sombra.
Então, ter essa consciência dessa área. Você queria ter vindo passear? Li, ninguém vem aqui passear. Olha, acho que não conheço ninguém. Alguma coisa a gente faz. Nem que seja assim, aquela pessoa que já está numa vibração tão alta que ela vai morar lá no alto da montanha só para ancorar uma energia mais alta aqui no planeta. Mas a função dela é ancorar essa energia mais alta. Então, alguma coisa sempre tem, né? Então, faz esse exercício de você perceber qual é essa área desafiadora e que provavelmente se repetiu nesse ciclo de 9 anos. Tem aquele pontozinho, aquela. Você fala, puxa vida, entra ano, sai ano, eu estou nesse mesmo lugar. Tenho certeza que alguns de vocês já olhou e falou, identifiquei, para mim é isso, para mim é aquilo, né? Tem um ponto lá nosso que a gente insiste, a gente levanta a parede do castelinho de areia e fala, não, tá ótimo, pronto para a próxima, né? Então, leve essa reflexão. E aí, você pode pensar assim, aonde houve pesar? Aonde houve uma dor? Aonde tem aquele, sabe, aquele aperto no peito? Porque aonde tem isso, existe um potencial enorme de transformação. De beber uma aguinha. Quando a gente identifica esse lugar de dor, lida com ele, sem ir para o arquétipo da vítima, né? Sem falar por que que isso aconteceu comigo, por que eu, por que que ninguém faz nada para você. Nós criamos a partir de nós. Então, quando você identifica esse potencial, não se identifica com o arquétipo da vítima e percebe sim que tem um potencial para transformação do outro lado, esse crescimento é muito grande. Então, isso vale mesmo para as pessoas que saíram da nossa vida. Passado um tempo, a gente olha e fala: puxa vida, foi bom, aprendi isso, aprendi alguma coisa com esse movimento de me desapegar dessa pessoa. Essa pessoa pode ter saído porque ela morreu, essa pessoa pode ter saído porque ela se mudou, porque a relação não se sustenta mais, mas algum aprendizado tem. Né? Então, por exemplo, hoje eu não tenho mais meu pai, minha mãe, duas das minhas irmãs e tá tudo bem, né? Eu olho e sei que teve algum aprendizado com cada uma dessas pessoas e com a saída de cada uma dessas pessoas da minha vida também. E eu olho isso com muita amorosidade. Então, é uma transformação interna. Começa ali por dentro de nós e vai se refletir fora. Por isso aqui, ó, é o foco que a moça está fazendo aqui na foto. Pensa no seu foco. Qual que é essa área? Fechando, falta pouquinho agora. Prometo que não vou manter muito mais tempo de vocês. Pensa assim, ó. Quando você olhar para essa área, você vai identificar os comportamentos repetitivos. Quais será que são os seus? Sempre que isso acontece, eu respondo dessa maneira. Sempre que isso acontece, essa é a minha resposta padrão. Quando a gente faz um mapa numerológico, nós temos umas respostas do subconsciente que são automáticas. Por exemplo, eu tenho a resposta do subconsciente da energia um, que é a autoridade. Então, se algo sai do meu controle e vem esse movimento de autoridade e eu quero trazer o controle de volta, eu preciso aprender a lidar com isso. Outro movimento que para mim é repetitivo, falar demais. Oh, vocês nem imaginavam isso, né? Mas tem esse movimento do falar demais. Quando que o falar demais não é contribuição? Em várias situações, e especialmente quando você acaba perdendo o filtro ou não tendo cuidado na escolha das palavras. É um comportamento repetitivo, é uma energia repetitiva, ela está ali no meu mapa numerológico e eu preciso cuidar disso para que ela não domine a minha vida. Outro ponto. Então, identificar os seus comportamentos repetitivos, identificar aonde você já está pronta para agir. Tenho certeza que vai ter algum ponto que você fala assim, ó, tô pronta para mudar isso aqui, que é o famoso basta, deu, chega. Talvez você estivesse só adiando e dando uma corrigida, uma consertada, mas você falou, não, quer saber? Não, E aí você está pronta para fazer a mudança. Quando você está pronta para fazer a mudança, o que que você faz? Você resgata o seu poder pessoal. Você trabalha aqui o seu plexo solar, o seu laríngeo e fala, quero criar algo diferente.
né? Então, vem uma força muito grande de mudança a partir daqui. Quando a gente pensa, as minhas anotações, quando a gente pensa nesse resgate do poder pessoal, é essa intencionalidade desse mundo externo que nós queremos criar. E a energia desse ano vem direcionar para isso. Lembrando que ela vem direcionar para isso, como? Porque o próximo ciclo é um ciclo novo de criação, né? Então, o que você quer criar nesse ciclo novo? O que você deseja? Marca tudo que você não aceita mais e começa a perceber o seu chamado de alma daquilo que você quer trazer, aquilo que você quer ancorar. Olha, eu quero relacionamentos que sejam mais leves. Eu quero um trabalho que faça o meu olho brilhar. Eu quero cuidar mais de mim. Eu quero cuidar do meu corpo. O que você quer criar? E aí você começa a direcionar o seu foco. Quando você direciona o seu foco, você direciona a sua energia. Qual que é o cuidado, então? Perceba como você estava vibrando primeiro, quando a oportunidade surgir. Se estava na raiva, se estava com sangue nos olhos, se estava chateado, ou estava triste, você se conectou nessa vibração. Então, muito cuidado. Opa, aqui é quais são os seus, né? Quais são os seus? Eu repeti esse aqui do outro slide. Desconsidera. É onde você está pronta para agir e onde você deseja fazer essas mudanças. Essa, essa é a grande sacada desse ano. Esvaziar então a sua bagagem para que esse movimento novo do seu poder pessoal venha com muita força, venha com intensidade. E quando ele vem e você começa a agir, nem seja em pequenas coisas, ele ganha uma força muito grande. Ele ganha uma força de ripple. Sabe aquela pedrinha que você joga na água e vai fazendo aquela onda? Você só precisa dar um passinho naquela direção da mudança, que essa mudança vai ganhando força pela sua intenção de que você quer fazer esse movimento, né? Então, o universo não vai te forçar, ele pode tirar algumas coisas ali para te dar uma chacoalhada, mas ele não vai, tomar a decisão por você. Nós é que temos que fazer essa escolha. E aí, se o seu ano pessoal for o 9? Se o seu ano pessoal for o 9, como a da Noêmia contou para a gente no começo desse encontro, ela vai sentir tudo isso aqui que nós conversamos com muita mais intensidade. Meninas, pessoal, tem duas energias que eu acredito que sejam assim, bem, bem fortes, que é a 7, que é uma energia muito espiritual, ela te isola, ela te leva para dentro, você não tem vontade de conexão, você acaba se fechando. É muito fácil você ir para uma caverna durante um ano pessoal de energia 7. Então, ela é muito desafiadora e a 9 também. Meu ano. Ah, Xê! Então, se o seu ano pessoal é 7, muito, muito carinho nesse movimento, porque você vai sentir assim que você quer se isolar, você quer ficar no seu cantinho, você vai querer evitar pessoas. Essa, esse questionamento, esse chamado de alma que fala assim: o que que eu estou fazendo aqui? Para você também vem com uma intensidade muito alta. Rose, manda uma mensagem para mim amanhã falando assim: Cíntia, quero saber o meu ano pessoal, que eu te ensino como calcular. Quem estiver assistindo depois, pode, que for ver depois também e não souber como calcular o ano pessoal, me manda uma mensagem que eu ensino e te falo o que que esse ano pessoal significa, ok? Porque é muito importante a gente perceber. Xê, você já está assim? É isso. Você vai sentir assim, ó, uma vontade de isolamento. A minha recomendação é, dentro do possível, respeita. Respeita esse movimento de isolamento, porque o ano 7 ele é um ano que traz a energia da espiritualidade muito forte. O 7 ele nunca é raso, ele é muito profundo. Tudo para o 7 é muito intenso, é muito profundo. Então, é muito forte isso. Ano pessoal 2 aí já é diferente, né? O 2 ele fala justamente sobre as dinâmicas das relações, não da família, mas das relações. Então, acaba, também vai ter esse movimento, né? Se a gente pensar bem, ó, um ano 2 você vai se pegar conversando com algumas pessoas e falando assim, uai, por quê, por quê, por quê? Né? Veio esse desconforto
se não tiver entrosamento, né? Por outro lado, se for uma coisa boa, você se conecta com aquela oportunidade, com aquele parceiro, sabe? Você queria tocar um projeto, essa pessoa vem. Essa é a força do ano 2, porque é um ano da diplomacia. O 4 é o meu, Li. Ah, nós duas estamos no ano 4. Prepare-se para um ano muito mais devagar. Muito mais devagar. Especialmente comparado ao ano anterior, que é o 3, que é um ano de conversa, de comunicação, de expressão. Aí chega no ano 4, a gente faz, né, aquele silêncio. Você para, você quer estrutura, você quer rotina, vai ser mais fácil planejar as coisas. Olha como é importante esse ano 4. Vamos pensar juntos, pessoal. Pensa assim, ó. Quem está no ano 4, num ano universal 9, ai, Áureo, o seu também é 9? Ih, se prepara, vai ser um ano bacana. Imagina assim, quem está no ano 4 está criando a fundação para aquilo que vai construir no ano que vem. Fantástico, fantástico. Então, nós temos esse movimento do ano universal que influencia todos, que é o 9, e o ano pessoal. Vai ter ali uma conversa entre eles. E de acordo com a energia de cada uma de nós, desse ano pessoal de cada uma de nós, vai ser um movimento diferente, né? Então, afeta a todos e depois esse movimento pessoal é muito diferente. Vamos recapitular para a gente encerrar aqui? O que que eu queria que vocês pensassem? Que o ponto de partida, e por isso que esse encontro aconteceu aqui, nesse momento, nessa semana, ainda estou de férias, mas eu queria trazer que é assim, ó, abra espaço, abra espaço. No físico, se no emocional ainda for difícil, se você for uma pessoa muito apegada, começa devagar, mas vai fazendo esse movimento para você se desconectar do apego e deixa ir. Não preencha aquele espaço com alguma coisa. Olha, pode ser um espaço físico mesmo, sabe? Se vocês verem, eu deixei ali, ó, tirei os meus livros. Não sei se vocês lembram que atrás de mim tinha vários livros. Tirei e deixei aquele espaço e tá tudo bem. Não vou preencher nesse momento. Depois eu vejo o que que eu vou colocar ali. Mas olhar para aquele espaço faz bem. Eu sempre comento que eu tenho gaveta vazia no guarda-roupa, eu tenho gaveta vazia na cozinha. Por quê? Para ter um respiro, para a energia fluir, para que eu tenha uma tranquilidade mental. Então, pensem nisso. Pensem em como vocês se sentem em cada interação. Chegou uma pessoa nova, é um parceiro novo, é um colega novo, alguém novo apareceu? Para por um minutinho e fala assim: Ah, a Cíntia falou para eu observar minha energia. Como que eu me sinto com essa pessoa? Debs, orgulho total de você. Ah, tá com gaveta vazia. Gente, olha, Debs merece uma salva de palmas, porque foi um processo muito bonito dessa suavidade de desapegar. Ai, orgulho, vou mandar coraçãozinho para você. É muito forte, meninas. Então, voltando na questão das pessoas que surgirem, observa e desenvolvam esse hábito de analisar a energia de vocês, como que está com cada pessoa. Ah, foi difícil, mas parabéns, parabéns. É, por que que é importante? Para nós sairmos do automático, para nós termos uma percepção do que aquela pessoa causa em nós. Para algumas pessoas vai ser muito positivo, você vai ver que você sai da dinâmica da interação com ela com leveza. Outras vão ser neutras e outras vão ter um peso muito grande. Minha recomendação, na medida do possível, se desconecte um pouco dessa pessoa que traz o peso para você avaliar por que que pesa. Será que você é aquela única pessoa incumbida de ficar levantando um castelinho de areia dessa relação, de cultivar essa relação e por isso que é um peso? Será que esse peso vem de um cliente, vem de um fornecedor, vem de um colega de trabalho? O que que você pode fazer que esteja no seu alcance para você se desconectar dessa energia? Então, desenvolva o hábito de avaliar a sua energia com as pessoas que estão ali próximas, com as pessoas que são do seu dia a dia e para as pessoas que surgirem novas. Leva isso em consideração. Para fazer esse movimento, eu recomendo que vocês
coloque em prática o GPS vibracional. Quem é lá da mentoria do FAP sabe o que que é, mas de uma forma bem simples é assim, ó, é aquela nossa orientação interna que fala assim: não vai por aí, tá indo para o lugar errado. E a gente fala, eu vou! Quem aqui lembra da cabine do Silvio Santos? Quem tiver menos de 40 não vai lembrar. Ai, 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 não coloca que nunca ouviu falar, hein? Eu também não, minhas irmãs que contam. Mas tinha lá um bendito de um foguete que a criançada ficava sem saber o que que ela ia ganhar, ela só podia responder sim ou não. Então, às vezes, o Silvio Santos falava assim: você quer trocar um carro por uma banana? E a criança falava: sim! Imagina a frustração, né? Então, muitas vezes nós fazemos isso. O GPS vibracional está ali, ó, piscando e dizendo: não vai, não vai, não vai. E a gente fala: sim! Observa, coloque em prática esse bendito desse GPS. Como que é isso? Observando sua energia, observando seus pensamentos. Quiser trabalhar mais isso, vai lá para o FAP junto comigo, que a gente faz isso o ano inteiro. Mas põe em prática. Como que você está se sentindo? Não deixa de ter essa percepção de como estão as suas emoções, porque são as nossas emoções que definem a nossa vibração. Vou interromper aqui, vou interromper para a gente poder conversar um pouquinho. Então, parar de compartilhar. Meninas, isso, e menino. Ah, eu esqueço, né? Estou tão acostumada a falar com mulheres. Para vocês que estão vendo, pense então em colocar esses exercícios em prática, esse olhar em prática. O ano de 2025 promete, é muito bacana, por conta dessa capacidade de transformação. Então, se a gente traz essa intencionalidade, a gente traz esse olhar e fala assim, ó, é para cá que eu quero direcionar a minha energia, é isso aqui que eu quero construir. Esse movimento de fechamento de ciclo, de abrir um ciclo novo, ele acontece com muito mais suavidade. É por isso que lá em dezembro eu criei o Roda da Vida na Vida para quem quiser aprender a fazer esse planejamento, né? Se você não conhece, depois me fala. É um treinamento mais curto, simplesmente sobre como fazer esse direcionamento das áreas de desenvolvimento, olhando para o que aconteceu em 2024. Se você quiser trabalhar num nível muito mais profundo, vai lá para o FAP junto conosco, passa um ano conosco, nós vamos ver todo o movimento dos arquétipos, dos nossos medos. Mas esse ano aqui pede esse posicionamento, pede essa força de mudança, para que a gente fale, não, eu quero construir algo muito mais bacana, quero construir algo muito mais alinhado com aquilo que eu desejo ver no externo. Então, esse olhar é o transformador. Que você vai ver que várias coisas começam a mudar por conta da sua atitude de falar, ó, isso aqui eu não quero mais. E é transformador, mas tem que começar de nós, né? Não precisa aprender pela dor, aprende pelo amor, aprende com carinho, com amorosidade, que é muito mais fácil. Vamos abrir para perguntas? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Querem trazer alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu vou interromper até a gravação aqui. Vamos interromper. Interromper a gravação, não derrubar a live que nem outro dia, né? Então, vou interromper.